O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa tarde, galerinha do quinto ano. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Regiane Oliveira e estamos começando mais uma semana em língua portuguesa. Começando, né? Eu sei que vocês começaram desde ontem. E hoje damos continuidade à nossa terceira sequência didática relacionada às tirinhas. Nosso objetivo lá no finalzinho é produzir uma tirinha. E não esqueça que se você produzir a sua, coloca também para todos verem, compartilhe. E lógico, não posso esquecer para os meus amigos professores também, lembrá-los que o SAEB está chegando, as informações todas que vocês têm referente à aplicação do SAEB, eu confundi nas provas, vocês terão na sua própria escola, certo? O importante é participar, ok? Então, já boa tarde para a Pro Maria, que já chegou, da Escola Francisco Prisco, a Escola Júlio Mesquita, também Pro Maria. Olha, se eu não tomar que eu não tenha falado errado, hein? Mas, vamos lá. Vamos aos registros da aula de hoje. Sequência didática 3. Ler e produzir tirinhas. Hoje é 30 de novembro de 2021. Aula 4, elementos verbais e não verbais da tirinha. 2. Por que parte 2? Porque nós começamos na sexta-feira a fazer essa análise, certo? Nesta aula, vamos reler e resgatar informações do gênero, baseados na tirinha que lemos sexta-feira. Também nos aprofundaremos na análise dos elementos verbais e não verbais presentes. Lembrando que essa aula refere-se lá no material Aprender Sempre, no caderno do aluno, está entre as aulas 3 e 4, as páginas 41 a 45. E já vou parabenizando aqui que a Pro Maria colocou que já realizaram o SAEB já na escola dela. Nossa, gente, eu tô cismando com o SARESP, hein? Ó, o SAEB já foi realizado. Legal, Pro. Tenho certeza que a galeria compareceu? Já vou assim, ó. Eu falo que tenho certeza e estou fazendo uma pergunta. Que coisa, né? Mas espero que realmente esses resultados nos ajudem, nos dêem uma direção, né? E a Proérica, da Escola Romão Puigari, quinto ano E, também presente aqui. Então vamos lembrar tirinha e vamos nos aprofundar nos elementos que a compõem. Número 1. Leitura da tirinha. Nós lemos essa tirinha na sexta-feira. O nome do nosso super-herói, e eu vou deixar aqui num destaque, do Musculoso. Para relembrar, o Musculoso, este é o Musculoso, o mais forte super-herói brasileiro. E aí, nós não temos falas na continuidade, nós temos as demonstrações do que o Musculoso pode fazer. No primeiro quadro, a gente apresenta o herói. No quadro 2, nós temos uma ação aqui, ó. O Musculoso descendo em relação a um trilho que está partido para tentar resgatar um trem. No terceiro quadro, bem próximo, o Musculoso agarra o trem. E aí acontece uma sanfona com o trem, olha só, amassa todo o trem, e nós temos várias onomatopeias, crack, argue, e palavras, socorro, socorro, que parecem vindas de dentro do trem. E aí o narrador escreve, mais poderoso que uma locomotiva. Quadro 4, nós temos o Musculoso quebrando uma parede, aí tá assim, onomatopeia, cabrum.
ultrapassando. O 5, que é o abaixo. O musculoso voando depois que ele passa a parede. Do lado, o 6, o musculoso ultrapassando 3 prédios e várias onomatopeias. Crash, pou, crack, crash. E o narrador, capaz de transpor altos prédios num pulo só. E por último, o 7º quadrinho, mostra o musculoso voando em direção ao sol, com um rio de fundo, uma mata verde, muito bonito. Mas o narrador nos deixa uma pergunta. Um herói exemplar, não? E foi justamente onde eu parei na aula passada. Será que esse herói realmente... Deixa eu tirar os rabiscos para vocês ficarem só com a tirinha. Será que o nosso herói musculoso realmente é um bom super-herói? Foi aí que nós debatemos e finalizamos a aula passada. Agora, e para nós falarmos da continuação, nós vamos analisar todos os elementos usados na tirinha, certo? Olha que legal, a Promaria da Escola Júlio Mesquita disseram que também fizeram Saeb. Legal, gente. Olha, o recado, ele continua circulando até a finalização, certo? Quem for fazendo, ótimo, parabéns. E até legal a gente saber. Muito bom. Vamos lá. Voltando à nossa tirinha que a Pro mudou. Olha só, agora tá certo. Vamos lá. Número 2. Resgate informações da tirinha. Neste momento, nós vamos pensar um pouco no que nós vimos na tirinha. Letra A. Qual é o tema da tirinha? Lembrando que tema é o assunto. Do que se trata essa tirinha? Esse pessoal chegou no Boa Tarde, já falando um monte de coisa do Saeb, e a resposta agora. E aí? Fala do musculoso, legal. Ó, a história, a gente pode colocar assim, a história ou a vida, né? Tá falando, ó. Apresentação. Do herói brasileiro musculoso. E seus poderes. Nessa pequena tirinha, nós temos, na verdade, uma história relacionada apenas ao nosso super-herói. Ixi, musculoso. Esqueci do fim da palavra. Continuando. Letra B. Quem é o protagonista da tirinha? Quando a gente fala protagonista, é como se fosse é o personagem principal. É como se fosse um ator principal de um filme. É o protagonista. Então, quem é o protagonista dessa tirinha que nós estudamos? O musculoso, muito bem. Musculoso. Letra C. Quais são as características do personagem principal da tirinha? Se a gente sabe que o personagem principal e o protagonista é o musculoso, vou colocar só o M para a gente lembrar. Quais são as características dele que aparecem na tirinha? Ele é o mais forte, então vamos lá, ó. Super força ele tem, ó. Super força. Ultrapassa vários prédios com seu voo. O que mais que a gente pode dizer? Ah, é meio desajeitado. Por que desajeitado? Meio, eu vou colocar desajeitado entre aspas.
E olha que interessante. Quando a gente coloca apenas essas características, nós estamos nos referindo ao que aparece na tirinha. Na aula passada, nós conseguimos ver exatamente lendo a biografia, né? A historinha ali do nosso personagem. A gente conheceu o personagem. Aí tinha um mais. Lembra que nós falamos que ele era narcisista, que de tão poderoso, ele era um pouco egoísta, né? Então, assim, nós temos muito mais. Aqui, nós descrevemos as características que ficam claras de se observar na tirinha, certo? Continuando. Para nos aprofundarmos nos elementos verbais e não verbais de tirinhas. Então, nós vamos assim. Se nós estamos falando em elementos verbais e não verbais, por exemplo, eu tenho algumas imagens aqui, ó. Estes elementos aqui são as onomatopeias. Quem se lembra o que é uma onomatopeia? O que é uma onomatopeia? E aqui a gente tem as falas nos diversos tipos de balões. Agora a pergunta é, o que é a onomatopeia? Representa o som. Então, isso mesmo, é quando nós colocamos numa palavra a representação de um som, já que na tirinha a gente não pode ver o som. Observando por aqui, vocês acham que faz parte são elementos verbais ou não verbais? Ó, para a Alessandra já chegou também. E aí, elementos verbais ou não verbais? Tá devagar aqui, hein? Tem hora aqui. Então, a gente tem aqui todos os elementos verbais. Para lembrarmos que, ó, elementos verbais compõem toda a parte escrita da tirinha. Seja a fala dos personagens em balões, a fala do narrador que se destaca fora de balões, ou ainda onomatopeias, títulos, legendas, tudo isso é escrito. Tudo que é escrito, né, simbolicamente ali através da escrita é linguagem de elementos verbais. É uma linguagem composta, né, por elementos verbais. Agora vejamos mais um pouco. Continuando. Se nós olharmos estas imagens aqui, eu tenho pessoas, várias cores, vários balões, né, com a indicação como se essas pessoas estivessem numa conversa. Depois eu tenho ao lado modelos, tipos de balões de fala, geralmente indicados com a ponta de quem fala, podem ser assim, retangulares ou circulares. Eu tenho geralmente balão de pensamento, que já muitas vezes é usado essa nuvenzinha aqui. Ou mesmo o círculo, mas tem as bolinhas aqui, ó, como se fosse o pensamento. Abaixo, eu tenho apenas os quadrinhos. Eu tenho espaços para escrita, ó, inclusive balões, cores, mas nada de escrita. Obrigada pela resposta, Pro Maria. Agora aqui, vocês acham que todos esses elementos são verbais ou não verbais? E agora, se a gente tem alguma coisa escrita aqui? Não. Muito bem, não. Então, muito bem, quer dizer que são elementos não verbais. Ou seja, elementos não verbais são todos os elementos visuais presentes na tirinha. Cores, formatos de balões, distribuição e organização dos quadrinhos, as ilustrações, ou seja, a formatação visual da história na tirinha. Como você organiza a tirinha, ilustra, colore. Então, tudo isso faz parte dos elementos não verbais, porque eu não tenho escrita, certo? Muito bem. Sem escrita, não verbais. Ok, agora nós vamos juntar tudo isso e tentar identificar na própria tirinha
que nós estamos estudando. Pense e pratique. Aqui, localize e grife na tirinha. Então, nós vamos grifar de amarelo os elementos verbais. Então, tudo que a gente tem de escrita. E em verde, os elementos não verbais, que nós podemos colocar visuais. Artes gráficas, como nós acabamos de falar. Voltamos à tirinha, então. Então, eu vou mudar minha cor, vamos ver o que nós grifamos. Eu vou depender de vocês. Primeiro, quadrinho 1. Ah, eu devia pôr número aqui, deixa eu colocar aqui. Quadrinho 1. Vou ficar com o marco, já que estou com o amarelo. No quadrinho 1, que eu tenho o herói musculoso, o que eu tenho ali, que no caso se enquadra nos verbais, o amarelo. Já ia confundir as cores agora. Nós vamos marcar de amarelo tudo que é verbal. Ah, o narrador, legal, então eu vou começar a grifar, a fala do narrador. No segundo quadrinho, ao lado, eu tenho o herói se aproximando de uma linha de trem que está rompida. Eu tenho algo de verbal? Não. Muito bom, não tem. No terceiro quadrinho, na hora que o musculoso consegue parar o trem, dá um soco no trem e segura o trem. O que é que eu tenho de verbal? Ah, muito bom, as onomatopeias aqui, ó. Que seriam os sons. E eu tenho a fala do narrador e se deduz, né, o grito das pessoas de dentro do trem. São as falas. Muito bem, Pro Maria, as escritas em geral, tudo que está escrito nessa tirinha, eu posso marcar de amarelo. Ótimo! Então, vamos lá. Continuando, eu tenho mais uma onomatopeia. No penúltimo quadro, eu tenho a fala do narrador e várias onomatopeias também. E por último, o narrador com a sua pergunta intrigante. Um herói exemplar, não? Então, tudo isso de amarelo nós temos como verbal. Agora, para mudar. Em verde, nós vamos marcar o que é não verbal. Então, os desenhos, tá? Vou começar pelo primeiro quadro. Personagem que nós temos musculoso. Aí eu tenho nuvens. Praticamente, se eu quero que vocês notem, como a tirinha é visual. Eu tenho muita ilustração. Ó, no quadro ao lado, eu tenho o desenho do trem, a linha do trem, né, o trecho rompido. Ao fundo, eu tenho um rio passando embaixo. Eu tenho, parece assim como se fosse uma cadeia de montanhas aqui, que é onde passa a linha. E o próprio herói musculoso chegando para tentar salvar as pessoas. Então, isso eu tenho tudo como não verbal. Nossa, eu pintei o quadro inteiro, né? Olha só, do lado do terceiro quadrinho, eu tenho a locomotiva, quer dizer, o trem, né? Eu cismei com locomotiva. Olha só, a linha do trem rompida e bem a hora exata quando o musculoso para o trem. A Pro Maria colocou não verbal, todas as ilustrações e os desenhos, exatamente. Eu poderia pintar tudo que sobrou em cada quadro referente aos desenhos. Em cada um aqui, ó, do quadro que eu estou agora, eu estou pintando um musculoso que ultrapassou uma parede inteira o quadro, que são só desenhos. No penúltimo quadro, os prédios que ele ultrapassa, o próprio super-herói musculoso ultrapassando os prédios. E no último, o nosso super-herói brasileiro e a linda paisagem
com um rio, montanhas, muito verde e um super sol. Então eu tenho essa separação. Nossa, fica estranho pintado de verde, né? Dá uma sensação, escureceu o quadrinho, mas é isso que compõe. Agora eu tenho uma dica aqui para vocês. Galerinha, o que acontece? Na verdade, quando nós fazemos tirinhas, nós usamos, na maioria das vezes, os elementos não verbais, que é o que dá o dinamismo na leitura, o que empolga, né, nós para lermos. Eu já fiz aulas de tirinhas, eu sei que tem gente que ama ler, eu sou apaixonada por HQ, ou seja, histórias em quadrinhos, se usa muito. Muito bem. Então vocês estão, ó, todo mundo craque na questão. Agora vamos pensar um pouquinho mais. Atividades. Agora nós vamos fazer um rapidão aqui para observar alguns desses elementos na prática. Número 1. Vou tirar esse marca-texto verde, senão é capaz de eu tentar escrever com ele. Vamos lá. A partir da nossa tirinha, responda. Letra A. Como você descreveria os elementos presentes em cada um dos quadrinhos das tirinhas? Aqui, no caso, eu vou tirar o plural, porque só temos, no seu material está no plural, né? Mas, ó, cada um dos quadrinhos da tirinha. A gente está analisando uma tirinha só, que é a do musculoso, certo? Pense nesse primeiro quadro que aparece, que é o primeiro da tirinha. Quadrinho 1. Este é o musculoso, o mais forte super-herói brasileiro. E está mostrando o super-herói imponente sobre as nuvens. O que a gente pode observar dessa imagem? Eu falei o que está aparecendo na imagem. Está mostrando o quê? Um fortão. Um fortão. O herói musculoso. Sim. O que mais que a gente pode pensar dele? Nossos registros aqui. Musculoso em destaque. Texto em forma de narração. A gente tem o texto pelo narrador e a apresentação do super-herói. Então vamos lá. Próximo quadrinho. Quadrinho 3. O que vocês observam nesse terceiro quadrinho que nós temos aqui? O musculoso destruindo um trem. Parece que ele está destruindo mesmo, né? Em vez de salvando. A fala do narrador. A gente tem aqui as onomatopeias, os sons feitos e as falas das pessoas que estão no trem. Legal, olha só. Musculoso parando um trem em movimento. Locomotiva sendo esmagada. Vidros quebrados. Barulho de batida. Gritos. Pedidos de socorro. Texto do narrador. Tudo isso que nós vemos. O sexto quadrinho. O que nós temos? Agora eu vou rapidinho fechar. Musculoso ultrapassando vidros e quebrando janelas. Barulho de vidros e coisas quebradas. Mais o texto do narrador. Todos os elementos que nós observamos nos nossos quadrinhos. Muito bem. Agora, presta atenção no seguinte, antes que eu me esqueça. O que acontece? A tela, vocês têm a questão D e E. São duas questões continuadas da atividade da aula passada, por isso elas estão como D. Vão falar, a professora pulou, as primeiras a gente já fez na aula passada, certo? E aí, o que vai acontecer aqui? D e E, eu vou colocar para vocês fazerem um registro rápido, só para printar, para os pros compartilharem. Mas o legal dessa análise é que vocês possam fazer em casa, certo? Como o tempo era menorzinho, só para não ficar sem registro. A nossa última, que é a análise do último quadrinho. E a gente encerra a nossa aula por aqui. Lógico que eu peço para os pros não esquecer de retomar, que essa galerinha retome esse final, que é importante. Agora sim eu posso, com a tela de encerramento. Para encerrar, relemos a tirinha da aula de ontem, não, né, de sexta-feira,
nos aprofundamos nos elementos verbais e não verbais presentes. Gente, amanhã tem mais. Muito obrigada por tudo, pela companhia, pela participação. Todo mundo, todos os pros já tiraram o print das habilidades. Não esqueçam também da avaliação, que é a sua participação direta conosco, certo? Gente, então, até amanhã. Tchau, tchau.